Amigas e amigos, nos anos 50 distribuíam-se prêmios para quem conseguisse reunir o máximo de tolices em frases curtas, e entre elas havia uma sentença lapidar, que dizia: os 4 evangelistas são 3, Esaú e Jacú. Ou seja, é uma síntese primorosa de contorcionismo verbal, de manipulação, né, para se produzir uma sentença. A lembrança vem por conta desta decisão do STF, que transformou a Constituição Federal em trapo, com essa questão aí da negação do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A maioria do STF violou uma questão sagrada da Constituição, que é o acúmulo da humanidade no que diz respeito à civilização, à democracia, que são os direitos individuais, as liberdades individuais. Eles simplesmente violaram isso e com isso transformaram a Constituição num trapo. Quantos e quantos não serão prejudicados, além, evidentemente, de uma pessoa que não tem absolutamente nada, não tem uma vírgula que se possa sustentar com decência, com coerência, com convicção, de que se trata de tudo isso que eles dizem que é. No caso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A lição fundamental, que podemos tirar deste episódio é de que o Brasil só muda se entendermos que uma pequena elite não tem o direito de tratar o povo como gado. Aquela história que eu falei aqui, ninguém, está escrito lá com todas as letras, com palavras cristalinas, ninguém pode ser preso, é o artigo 57, artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Ninguém é ninguém. Agora tem o João Ninguém, né? Isso aí é o João Ninguém. A história que eu tenho falado aqui, né? O Lula pertence a alguma oligarquia? Né? Pertence a algum grupo econômico, algum grupo de comunicação, algum grupo financeiro? Né? É a justiça de classe, claro, a justiça, entre aspas, né? Justiça ideológica. Quem da elite, essa história que o Barroso, Luiz Roberto Barroso, Pangaré do STF da Globo, andou dizendo, pacto oligárquico, eles falam muito essa história, a rataria pretoriana midiática, que os ricos, os poderosos, agora também estão sendo encarcerados. Quem? Quem da Febraban, quem da Fiesp, quem da Confederação Nacional da Indústria, quem dos cartéis mafiosos aí, midiáticos, né? Sentou, enfrentou a barra dos tribunais. Eles pegam um ou outro, como é o caso agora, pegar esse complexo aí das empreiteiras, por conveniências, por interesses, para rastrear exatamente, fazer aí, né, esse serpenteio para chegar onde eles queriam chegar, que é exatamente essa decisão do STF. A síntese está aí. Aí pega um grandão, ó, pegamos aqui, pega alguém do PMDB, prende o caso do Eduardo Cunha, né, prende lá e tal, de vez em quando deflagram aí esta ofensiva contra uma determinada facção aí do golpe, como nós vimos no caso do parlapatão Rodrigo Janot tentando dar um golpe no presidente golpista Michel Temer a serviço do Grupo Globo, e agora mais recentemente de novo o Luiz Roberto Barroso pisando em cima da Constituição, de novo a serviço dessa facção do Grupo Globo, tentando atirar no grupo da outra facção do Michel Temer. Enfim, são as guerras intestinas. Agora, consequência mesmo, né? Prisão, apuração, né? Isso absolutamente não tem, né? Essa é a lição, né? Que essa ideia da elite, né? Que o Lula é o povo, claro, é só comparar o seu patrimônio, né? Como ele vive, né? As suas condições, onde ele mora, né? Com seus rendimentos, essas coisas elementares, né? Que é só ligar 1 mais 1, somar 1 mais 1, ligar A com B e tal. Elite, o Lula definitivamente não pertence a elite nenhuma, a oligarquia nenhuma. Pertence ao povo. E aí é essa questão, né? O povo tem que ser tratado assim como eles estão tratando o Lula, trataram o Tiradentes, Frei Caneca, né? Eu falo sempre que a Fé da Bahia, essa turma toda aí que eu falo aqui. Né? Quer dizer, para esta elite, o povo que consome um pouco, né, não tem sequer o direito de reclamar. Está recebendo um favor, é assim que ela trata. Né? E pronto. E tem o miserável, que não tem, por não consumir nada, não pertence, está aí completamente à margem, se multiplicando à margem da cidadania, do poder aquisitivo. Isso que o Lula fez, né? Incluir essa gente toda no orçamento, na dinâmica do país, social e econômica. Esses aí, então, não têm sequer o direito de reclamar.
né? Ela tem que receber o que lhe dão, quando dão, né? E ficar quieta. Seja aí um produto defeituoso, um candidato vil, eles escolhem o candidato, vocês vão votar nesse aqui. É assim que eles fazem. Essa é a lição que nós podemos tirar. E, de mais a mais, tudo isso que eu estou falando aqui, né, está corroborado por um vício de origem nessa condenação do ex-presidente Lula. É bom recapitular a 22ª fase da Operação Lava Jato, chamada Triplo X, né, que foi exatamente onde começou tudo isso efetivamente, né? Já tinha aí ensaios daqui, ensaios dali. Eu recuperei aqui algumas coisas. O boquiroto Carlos Fernando Santos Lima, por exemplo, ele deu uma declaração na época dizendo, isso foi no começo de 2017, ele disse aqui, temos indicativo de que todos os apartamentos do condomínio, lá do triplex, ou a maioria, podem ter sido usados para lavagem de dinheiro oriundo de corrupção em empresas estatais. Se ele tinha esse indicativo, cadê o indicativo? O que eles fizeram com esse indicativo? Aí, na ocasião, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão na Bancop, na OAS, a empreiteira, e na Mossack Fonseca. Olha aí o ponto da questão. Porque aí isso se ligava com a Operação Zelotes. Quem estava envolvido lá na Operação Zelotes? Vocês lembram? Os grandes conglomerados financeiros, né, empresariais, né, Globo, o triplex da família Marinho, offshore, lavagem de dinheiro, evasão de divisas. Olha o vício de origem. O que eles fizeram? Eles jogaram tudo isso para debaixo do tapete e falaram, aqui a gente pega esse miserável, esse aí, né, que fica se metendo a besta, né, de querer incluir povo, né, no orçamento, né, fazer independência do país, soberania do país e tal. Esse Tiradentes metido a besta, esse Frei Caneca metido a besta, esse Felipe dos Santos metido a besta, esse alfaiate baiano aí querendo, né, bater aqui as portas desse clube privado. Vamos formar aqui logo a rataria midiática pretoriana, vamos formar aí esse grupo, organizar esse grupo de corruptos, setores corrompidos do Poder Judiciário, vamos dar o golpe. E prender esse indivíduo, esse elemento. Prende o indivíduo. Essa é a ordem unida. Ontem, ordem unida. O STF, claro que votou com a faca no pescoço, né? E tem mais aí, na época eles disseram, na coletiva que eles deram, a força-tarefa da Operação Lava Jato, os delegados e tal, né, que o apartamento que seria da família Lula ainda não é alvo específico da operação. Veja que eles abandonaram a linha da Mossack Fonseca. Por quê? Interrogação. Ganha um doce quem responder. E outra declaração aqui, como agora todo o condomínio será escrutinado pela Lava Jato, investigadores não descartam ouvir o ex-presidente no futuro. Já não poderia ouvir, mas no futuro. Vai fazendo, né, rastreando a coisa e tal. Além do condomínio, a 22ª fase da Lava Jato analisa a Mossack Fonseca, que intermediou a abertura de empresas de offshore. É isso aí, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Caixa 2, caixa preta do caixa 2, olha aqui. O delegado Igor Romário de Paula, um desses que andaram aí xingando o PT, a Dilma, né, nas redes sociais, apoiando o Aécio Neves, olha aí, descaradamente apoiando o Aécio Neves nas eleições de 2014, que ele disse, a fase de hoje pode abrir inúmeros outros casos dentro da própria Lava Jato e fora dela. Cadê esses inúmeros casos? É um vício de origem. Eles chegaram a prender lá uma publicitária que teria um apartamento, né? Aquela história que eu já contei aqui. Depois o Lula, isso que eu brinco aqui, acho que o Lula anda me ouvindo, que eu lembrei de toda essa história aí. Prenderam a publicitária Neuci, alguma coisa, o nome dela, não me recordo bem o nome, Neuci alguma coisa. E porque eles chegaram na Mossack Fonseca, nas Zelotes, nos grandes conglomerados, na família Marinho, né? Agora, tudo isso, o que a gente viu lá no STF, é a comprovação, uma espécie da cereja do bolo. Tinha lá alguém tinha esperança, aquela história, a esperança é a última que morre, não dá para fazer futurismo, essa história toda, de que a Rosa Weber, né, teria uma atitude, né, minimamente coerente com ela própria. Ela votou lá, dizendo, olha, tem que ter, eu acho assim, mas eu vou votar pelo colegiado e tal, quer dizer, eu penso assim, mas vou votar assado. O que esperar de uma pessoa que tem essa conduta? Casuísmo, né? O casuísmo, já falei aqui, né, é falta de caráter. A pessoa muda de princípios, de premissas, de acordo com as suas conveniências. É uma das características da falta de caráter, falta de fibra.
né? Aí a mídia, a rataria midiática, a rataria pretoriana, aí já correu para socorrer ela. Fala, não, mas ela tem coerência na fala dela. Escutei aí os ratos midiáticos do Grupo Globo dizendo isso. Tem coerência no que ela falou, porque ela diz que a jurisprudência do STF tem que ser mantida, tem que ter uma linha de coerência. Agora, o que é a jurisprudência? É isso, né? Ver as coisas por trás das coisas. O que é a jurisprudência do STF? Até 2009 tinha uma questão consagrada, apesar da mentiraiada do Deltan Dallagnol, né, nesse artigo que eu comentei aqui recentemente. Até 2009 tinha uma convicção, porque a Constituição é cristalina, não dá margens para outra interpretação. Que o trânsito em julgado só termina, né, na sua última instância, uma questão até óbvia, né, pela semântica. Trânsito é em julgado. Foi transitando, julgou, acabou. Isso é uma questão de literalidade, né, da coisa. Né, e até 2009. 2009 o STF consagrou esse princípio da Constituição. Eles mudaram agora, em 2016, confessadamente por conta da Operação Lava Jato, o espírito das leis de segurança nacional, isso que eu tenho falado aqui, casuísmo descarado, vergonhoso, e diz mais essa jurisprudência, que não é obrigatória a prisão. A pessoa pode ser presa. Né? Aí tem aí, eu vou chegar nas questões que eles argumentaram lá. Né? É isso, tinha um grupo claro ali, né, assumidamente disposto a transformar a Constituição em trapo, né? Transformar a Constituição em trapo. É a turma da Globo, lá, né? Do Grupo Globo, Barroso, Fux, né? Carmen Lúcia, o Edson Fachin, né? Esses aí, né? Descaradamente a serviço do golpismo. Né? Tinha o Dias Toffoli, que é meio vacilão, como diz o povo, a Rosa Weber, que não tem fibra nenhuma. E tinha lá os dois em particular, três em particular, né? O Marco Aurélio Mello, né? O Lewandowski e o Celso de Mello. O Celso de Mello deu uma lição, uma aula magna. É impressionante, aquilo deveria se transformar num libelo de defesa do Estado Democrático de Direito, da democracia. O próprio Gilmar Mendes falou poucas e boas lá. Mesmo as críticas ao PT não deixam de ter fundamento, né? Evidentemente que relativizando o que ele falou por outros interesses. Mas às vezes setores da esquerda têm uma visão ingênua das coisas. Né? É a questão de se ver muito mais a fundo os fenômenos sociais. O próprio Lula, o governo Lula, né, essa história, né, da luta de classes. Houve, sem dúvida alguma, uma subestimação do que é essa direita, do que é essa elite. É do banditismo desta gente. Faltou o quê? Pegar o fio da história, né? Analisar um pouco a história, por lupa em quem é nessa gente toda aí, para saber quem é quem. O poder que essa gente tem, poder midiático, o Grupo Globo, que emergiu da ditadura militar, né, com poderes absolutos para fazer o que eles estão fazendo. É um grupo mafioso, criminoso. É isso que eu estou falando, né? O ninguém e o Zé Ninguém. Né, dessa turma aí, quem sentou no banco dos réus, quem foi submetido ao crivo da Constituição, da Justiça, etc, etc. Eu precisaria pôr lupa nessa gente aí. Né? E aí, se tinha força política, não é outra coisa. Né? Se não tinha, teria que se buscar mecanismo, meios para se acumular forças. Poderia dar certo, poderia não dar certo. Isso aí também fica aí no terreno da especulação. Não adianta ficar aqui fazendo, né, conjecturas. São coisas concretas, realidades que a gente tem que enfrentar. Né? Aí, nas votações, né, nas manifestações dessa gente, aí vale a pena a gente observar algumas coisas. O Fux, por exemplo, que ele disse, há uma premissa equivocada nos que sustentam que a regra deve merecer uma interpretação literal, tal como exposta a regra lá da presunção da inocência. Ou seja, não deve ser feita uma interpretação literal. Deve ser feita a interpretação como, então? Subjetiva? Na convicção do que eu acho? Né? O artigo 5º, inciso 57, não dá margens para esse tipo de coisa aqui. Olha aqui, ó, a frase lá que eu falei, né? No começo aqui. Né? O contorcionismo retórico, de cinismo.
Aí ele diz aqui, no meu modo de ver, reclama uma interpretação sistemática em conjunto com as demais regras processuais. Onde está escrito isso na Constituição? Eu não vi. Olha que eu já vi, analisei essa Constituição, falei, não vi isso. Manobra retórica, contorcionismo retórico. Aí diz, essa compreensão levaria a uma sensação de impunidade com consequências perigosas, né? E citou casos de vítimas de crime violento, né, como homicídios, estupros, né? Ou seja, comparando aquela velha história, né, comparando igualmente coisas desiguais. Isso é oportunismo, cinismo, casuísmo, né? Ele diz a Constituição permite prisão provisória e às vezes as aparências enganam. A decisão se deu no termos da jurisprudência do Supremo Tribunal, né? Quer dizer, a Constituição estabelece claramente quem pode ser preso provisoriamente, flagrante, com ordem expressa, escrita, e etc, etc, etc. Nada disso se aplica no caso do ex-presidente, sem considerar o vício de origem. E aí ele termina aqui, aí a jurisprudência tem que ser íntegra, coerente e estável. Não mudou o direito, não houve nada de novo. Então por que até 2009 tinha uma óbvia interpretação da presunção da inocência, depois de 2009 teve uma óbvia jurisprudência e em 2016 eles mudaram tudo isso? E agora transformaram a Constituição em trapo. O Barroso, a mesma coisa, diz que depois da condenação em segundo grau, quando já não há mais dúvida acerca da autoria e da maturidade do crime, a execução da pena é uma exigência de ordem pública. Olha a história da sociedade, né? O cidadão de bem, a ordem pública, para a preservação da credibilidade da justiça. Verborragia pura. Conversa, né, Aí ele diz, reitero que não estou me manifestando sobre a culpabilidade ou inocência do impetrante do HC, no caso o ex-presidente Lula. Ora, não liga uma coisa com a outra, com o que ele falou anteriormente. Ele diz, não li a decisão de primeiro grau, nem tampouco a decisão de segundo grau. Li apenas a decisão da 5ª turma do Supremo Tribunal de Justiça e nela não vejo qualquer ilegalidade ou abuso de poder. Aí diz, o que se vai discutir aqui é se aplica a ele ou não a jurisprudência que este tribunal firmou, a ele ou ao ex-presidente Lula. O tribunal firmou uma jurisprudência, né, e, portanto, tem que simplesmente aplicar a jurisprudência. Não interessa se ela tem correspondência com a Constituição ou não. Se foi casuísmo, se não foi oportunismo, a jurisprudência de 2016. O Alexandre Moraes, então, uma figura lastimável, né? Ele disse que a ordem constitucional brasileira não exige o trânsito em julgado para a decretação da prisão. Como não? Onde ele tirou isso aqui? Qual a Constituição que ele está lendo? O que se exige é a ordem escrita e fundamentada da autoridade competente. Sim, mas cadê a ordem escrita e fundamentada? Fundamentada é isso aqui, o Mossack Fonseca que eu falei aqui, o triplex e tudo mais. Teria que fundamentar isso aí. Cadê? A presunção de inocência sempre foi tratada e é um princípio e não uma regra absoluta. De onde ele tirou? Isso aí, subjetividade. Quais. A presunção de inocência sempre foi tratada não como um princípio, mas como foi tratada como um princípio, não como uma regra absoluta. Princípio e regra absoluta, então o princípio pode ser flexível. Casuísmo. A pessoa muda de premissa, de acordo com as conveniências. Ele diz, o princípio da presunção da inocência não pode ser interpretado de maneira isolada e prioritária, sendo necessária análise em confronto com outros princípios constitucionais. Mas quais? Só falaram não basta. Ele não falou disso aqui. O que diz a Constituição sobre isso aí? Eu repito aqui, eu já li e reli essa Constituição, não vi nada disso. Se alguém viu, pode comentar aí que eu dou a mão à palmatória. Aí é aquela história, né? O Celso de Mello... aquela aula magna dele, tem um caso do Celso de Mello que eles se apegaram muito a essa história, né, da segunda instância, o resultado lá do recurso do TRF4 dos Três Patetas, né, que eles se basearam numa súmula que eles mesmos fizeram em 2016 para adaptar as decisões deles no TRF4 à jurisprudência casuística de 2016 no STF, a tal da súmula 122, que o Celso de Mello num processo ele cassou isso aí, a súmula 122. Olha aí o vício.
né, como a coisa vem sendo viciada, distorcida, manipulada e etc. Né, e ele disse aqui, o Celso de Mello, né, que os desembargadores, naquele caso, motivaram a ordem de prisão apenas com base na súmula 122. Eles fizeram a súmula, é isso que eu tenho falado aqui reiteradamente, eles não analisaram o mérito. Já chegaram lá com o voto escrito, né, com aquele falatório que não tinha mérito nenhum, né, não tinha pé nem cabeça. Aliás, foi o caso da Rosa Weber, né, que ela vai para cá, vai para lá, né, tentando fazer todo um malabarismo retórico. Todos que votaram, né, contra a Constituição fizeram isso, mas ela foi de uma maneira assintosa e vergonhosa, ridícula a argumentação dela. Né, não tem nexo, não calça, né, não tem amparo, nem na lógica elementar aristotélica de somar 1 mais 1, ligar A com B. Né? Voltando ao Celso de Mello, que disse, abstendo-se de fundamentar de modo adequado e idôneo, olha a palavra, palavras duras, de modo adequado e idôneo, a ordem de prisão, está falando da súmula 122 lá do TRF4, a ordem de prisão, assim transgredindo o que prescreve e impõe o inciso 9º do artigo 93 da Constituição da República, que estabelece que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Tem que fundamentar, é o mérito, teria que fundamentar. Eu estou condenando o ex-presidente por isso. É isso, né? O Moro deu uma condenação contra todos. Se analisar ali, né, com lupa de precisão, 100% das provas que eles levantaram, que eles produziram, estão contra eles. 100%. Desafio alguém aqui a apresentar 0,00001% que fundamenta do ponto de vista material, concreto, a condenação que o Sérgio Moro deu para o ex-presidente Lula. Aí a gente vai para a baixaria da rataria midiática pretoriana, né, que tem um papel fundamental, esse cordão de isolamento, né, essa indústria da desinformação. O editorial do Globo, por exemplo, é de uma vergonha, né? Entra para a história, fica aí como aqueles editoriais da época do regime militar, do golpe de 64. Só o título já é uma indecência. Rosa Weber dá fôlego ao combate à corrupção. Rosa Weber é a heroína deles, né? Sabe-se lá, né? Com quem a Rosa Weber poderia ser comparada aí no processo histórico da humanidade, né? O Bretas, Marcelo Bretas, juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, pegou a Bíblia, citou lá um versículo da Bíblia para atacar a honra do ex-presidente Lula. O fuzileiro lá, o juiz fuzileiro do Rio de Janeiro. Olha aí, fazendo da Constituição trapo, lixo. Né? O editorial do Estadão, o bom senso volta ao Supremo. O Estadão vinha numa linha de ataque ao Supremo. Agora o bom senso voltou. Oh, chegou o bom senso de volta. Palma para o bom senso. Né? A despeito do esforço de alguns ministros, a Corte não permitiu que se assumisse, que se consumasse um casuísmo. Olha aí. Tudo isso que eu tenho falado aqui, sentido de classe, sentido ideológico, né? É preciso que a gente tire lições de tudo isso para a gente compreender. Né? Sempre falo aqui, vamos pegar o fio da história. A luta da humanidade pelo progresso social, pela democracia, pela civilização, e o que se representa esses grupos. Essa direita brasileira, é como eles instrumentalizam seus agentes para agir com cinismo descarado. Pega a história aqui, ó. Não que foi a luta pela Constituinte de 46, a mesma coisa. A mesma história, aquela ironia do Marx que eu comentei aqui recentemente na sua obra 18 Brumário de Luiz Bonaparte. A história se repete como farsa e depois como tragédia. A farsa, consequentemente, uma leva a outra, né? A farsa, consequentemente, leva a tragédia. Isso aí. Muito obrigado pela atenção. Divulga outro lado da notícia. Um abraço e até a próxima.